Mas enfim, vamos para a melhor notícia do dia. Calma, não era essa, mas essa é boa também. Vamos lá. Bota na tela. Renan Santos dispara no Data Toalha. Não, esse tinha que ser primeiro, sério. Pré-candidato à presidência da República da missão antagonista. Porra, da missão. Rompe a exclusividade de Lula e da família Bolsonaro e lidera vendas do índice informal. Desce aí. Fundador do MBL e do Partido Missão, Renan Santos, aparece em terceiro lugar em algumas pesquisas de intenção de voto sobre a corrida presidencial, bem distantes dos favoritos Lula. Antagonista. Toma vergonha na sua cara. Pelo amor de Deus. Mas está bem à frente deles no Data Toalha. A venda de toalhas no bairro dos Jardins, na capital paulista, está bem longe do rigor. Eu não gostei dessa matéria. Nossa, o cara tá tentando menosprezar o cara da toalha. Você é babaca? Que matéria feia, que coisa feia. Venda de toalha no bairro Jardim, na capital paulista. Está bem longe do rigor metodológico das pesquisas de intenção de voto e mesmo assim desagradam quem aparece mal. Pois é. Mas o fato de o Renan ter o rosto estampado nas toalhas ao lado de Lula, Flávio e do jogador Neymar Júnior... Mano, as pessoas que o Renan mais gosta nesse mundo. Já mostra que sua pré-candidatura é diferente da dos outros desafiantes do petista. Ok, aqui você foi mais justo. O vendedor de toalhas, Oswaldo Pires Valentim, que se apresenta desde 2022 como Oswaldo das Toalhas nas redes sociais e vende os produtos na Alameda Lorena, disse o antagonista. Agora vocês escrevem certo, né? Escreve o Partido Missão certo também. A missão, que incluiu Renan entre as opções após ser abordado por 3 pessoas diferentes em dias distintos, até ficar curioso para saber que era esse pré-candidato a presidente tão solicitado. Quem era, né? Esse pré-candidato a presidente tão solicitado. Esse cara está estourado. Pois é, o homem está estourado, né? Fazer o quê? Chorem, inimigas. Fui lá pesquisar e falei, ô louco, esse cara está estourado. Fundou um partido, tirou a Dilma, contou Oswaldo, que teve de mandar fabricar as toalhas sobre Renan, porque não havia nenhum modelo disponível no mercado. Desde então, ele lançou uma segunda estampa. Nesse domingo, o placar do Data Toalha, estratégia do vendedor para chamar atenção, marca 48 para Renan, 14 para Flávio, 7 para Lula e 4 para Neymar desde o início de junho. As vendas foram turbinadas pela passagem de Renan pela igreja do Colégio Assunção no feriado de Corpus Christi em 4 de junho. O pré-candidato assinou uma toalha que Oswaldo diz ter vendido em leilão, ô louco, por R$ 1.200 para um comprador da Paraíba. Caramba! Desce aí. O vendedor diz que desde então um cliente do Rio Grande do Sul encomendou 10 toalhas. Cara, o que você vai fazer com 10 toalhas? Só pra... Uma moradora do Rio de Janeiro, que passou por São Paulo, comprou 17 para distribuir entre outros apoiadores do fundador do MBL. Segundo Oswaldo, que também vende um livro sobre o seu processo de reabilitação pela religião após 15 anos de prisão, ele já respondeu por assalto à mão armada e cumpre pena em regime aberto até outubro por falta de um sistema do bilhete único. Meu Deus. Nossa. Missão. O Data Toalha está no mesmo espectro do Data Povo. Não serve como medida, mas como indício. Renan já conseguiu mexer com paixões políticas nessa corrida presidencial mais do que Romeu Zema e Ronaldo Caiado, 2 ex-governadores que se apresentam como alternativa. Para a missão, um partido que acabou de ser criado e precisa chamar a atenção para tentar eleger uma bancada no Congresso, é uma ótima notícia. Nossa, quem que escreveu essa matéria aí? Vamos descobrir. Sobe. Opa. Rodolfo Borges, qual a necessidade de você, em todos os parágrafos da notícia que você escrever, você tentar, de certa forma, menosprezar o resultado do Renan? Só porque é um índice informal? É literalmente um índice informal, é uma piada, é uma brincadeira, mas é inegável que, assim, para os caras chegarem no lugar... Imagina, o cara tá lá vendendo toalhas. Ele vende toalha de quem normalmente tá na frente, do Lula e do Bolsonaro, do Lula e do Flávio Bolsonaro. Aí chega gente em 3 dias diferentes perguntando, cadê a toalha do Renan? Cadê a toalha do Renan? Eu quero comprar a toalha do Renan. Pô, você não é um indício de que o cara está muito à frente, de que o cara tá estourado, de que as pessoas estão conhecendo ele, que estão não só conhecendo ele, mas procurando saber o porquê dele não estar ali. Eu duvido que alguém tenha chegado pedindo a toalha do Zema ou do Caiado. E aí o cara precisa ficar parágrafo por parágrafo falando, ressaltando quanto isso não é... É óbvio que não é uma pesquisa séria.
É óbvio, você não precisa ficar lembrando isso. Mas, assim, parece que o cara teve que escrever a matéria na marra e tem que ficar o tempo todo ali falando, ah, não, porque, olha, isso aqui tá acontecendo, mas na verdade é só insignificante. Pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara. Alô? Perdão. Boa tarde, tudo bom? Vamos falar de coisa boa agora? Bora. Pesquisa estadual por São Paulo. Pode abrir essa pesquisa. Ah, desce aí, vai. Desce aí. Vamos descer lá, direto onde interessa. Cadê? Perfil de amostragem, espontânea do governador. Opa! Espontânea governador aparece já ali Kim Kataguiri, tá? Queria dizer nada. Já aparece Kim Kataguiri. Desce aí. Ó lá. Em outubro temos eleições. Se a eleição para governador de São Paulo fosse hoje, em quem o senhor votaria se os nomes fossem estes? Kim Kataguiri aparece com 8%, gente. 8%. 8% é muita coisa, tá? É muita coisa. Para uma pessoa. E detalhe, o Kim ainda não anunciou o que ele vai fazer. Ele vai anunciar agora, sábado, vai ter um evento e ele vai anunciar o que ele vai fazer. Ele ainda não anunciou. Mas, assim, 8% para governador é muito significativo, tá? É bem significativo. Desce aí. Desce. Desce mais um pouquinho. Cadê? Sobe. Paulo Serra. Tarcísio, meteram o Tarcísio, calma. Ah, de governador, tá. Desce. Vamos para presidente. Ah, tá. O presidente é aqui. Pessoal, dá like na live aí, vai. Dá like na live. Desce. Vamos lá. Amostragem espontânea para presidente. Opa! Ó, na espontânea, o Renan já aparece com 3%. Desce mais. E ele apareceu, gente, pela primeira vez na pesquisa em São Paulo. E Renan apareceu com 2 dígitos. Ele apareceu com 10%. E sabe o que é muito interessante dessa pesquisa? Que não é só, claro, a alegria que a gente tem do Renan ter batido 10%, finalmente os 2 dígitos, e ele só tende a crescer. Mas, em comparação com a última pesquisa, ele tinha 2%. Tipo, o cara cresceu 8%. 8% de uma pesquisa para outra. Isso é muita coisa. Mostra o fenômeno que é Renan Santos. Ele, tá mostrando, assim, que tudo que ele tá fazendo, todo o trabalho que ele tá fazendo, tá resultando, tá gerando um resultado na prática. Que é, o cara cresceu 8%. Nenhum dos outros candidatos teve esse aumento. Na verdade, de 8%. os outros caíram. Então, os outros caíram. O Renan cresceu 8%. É muita coisa mesmo. Se eu não me engano, o Flávio, ele caiu 4%. E o Lula, ele também caiu, acho que uns 5%. Na verdade, o Flávio caiu mais. Eu acho que o Flávio foi 5%, o Lula foi uns 4%. Então, gente, assim, é inegável o fenômeno Renan Santos, tá? É inegável o fenômeno Renan Santos pra ver aquela criatura lá do antagonista falar, ai, não, mas é porque não sei o quê, querer diminuir as coisas só porque foi o Data Toalha que falou. Mas agora tá aí, ó, uma pesquisa séria mostrando em São Paulo o quanto Renan Santos cresceu. A gente não tá nem em campanha ainda, estamos em pré-campanha, né? Estamos no período de pré-campanha e Renan já bateu 10% em São Paulo. Gente, isso é muito sensacional. Hoje de manhã, na live no iDetalhe, o Arthur estava lembrando justamente da época em que a gente, né, o MBL derreteu. E que tinha 300 pessoas na live, que ninguém queria fazer news, que não tinha quase ninguém aqui. E aí a gente foi aumentando e que não dava Ibope, inclusive, falar sobre o MBL. Falar sobre as nossas pessoas, os nossos projetos, as nossas coisas. Só que mesmo assim o MBL se reergueu, montamos um partido, continuamos na luta, apesar das dificuldades, e hoje a gente consegue botar mais gente em live falando de Renan Santos com 10% para presidente do que, por exemplo, falando de Vorcaro. Então, ou falando de Flávio, ou falando de Bolsonaro. As pessoas querem ouvir a gente falar mais de Renan Santos do que de qualquer outras dessas coisas. Então, assim, realmente é uma alegria muito grande a gente ver isso. Eu lembro o Renan meio relutante no início em se colocar nessa posição de pré-candidato à presidência. Foi convencido e eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. Eu acho que foi a melhor coisa que o partido Missão, na verdade, fez. Foi ter colocado o Renan, porque ele é o mais capacitado, ele é o mais inteligente. E tudo que existe aqui hoje já foi uma ideia, uma sementinha de ideia na cabeça do Renan Santos. E várias pessoas chegaram, várias pessoas abraçaram o projeto. E hoje tá do tamanho que está, tá da grandeza que está.
E é por isso que tantas pessoas olham pra gente, algumas com um olhar de caramba, como esses caras conseguiram, que legal. E outras, tipo, puta, como que esses caras conseguiram, meio com ódio, com raiva, com inveja, sabe? Mas eu só consigo sentir orgulho de tudo que o projeto construiu, orgulho de ver o Renan crescendo. E eu tenho certeza que nas outras pesquisas ele estará cada vez mais e mais conhecido, cada vez maior e com grandes chances, tá? Com grandes chances. Próxima. Você quer continuar vendo a pesquisa? Não, o que me interessa eu já vi. Pessoal, dá like na live, tá? E entra no Valete Plus aí, vai. Um Valetinho Plus pra mim, por favor. Por favorzinho, por favorzinho. Por favorzinho. Você não tem jogo hoje pela Noruega, Ana? Eu vou começar o primeiro tempo no banco, tá? Pra poder fazer A live. a live. E aí depois eu entro no segundo tempo. Fica tranquilo. Não vai atingir o meu desempenho futebolístico. Olha esse merda. Vamos ver. Você não influencia mais ninguém. Você acabou, Constantino. Aguardo você nos próximos anos puxando meu saco. E vou deixar você... você é um ótimo capacho, diz Renan Santos ao jornalista Rodrigo Constantino ao afirmar que ele surfou a onda do bolsonarismo por dinheiro e likes. Gente, assim, o que dizer de Renan Santos? O cara não erra nenhuma. Nenhuma. Ele nunca erra, ele tá certíssimo. O Constantino foi um capacho durante muitos anos do governo Bolsonaro. Ficava postando indiretinho no Twitter, ficava postando água, falando merda, falando um monte de coisa. Aí agora, vocês tinham que, como diz o Arthur Duval, vocês tinham que puxar o saco, tinha que lamber a bota do Bolsonaro até o fim. Ah, mas o Bolsonaro... Foda-se, vocês não estavam lá quando tava bem, tava ganhando dinheiro, tava fazendo as coisas, tava na alta, tava querendo dar golpe de Estado, não tava na alta. Vocês tinham que lamber a bota do Bolsonaro até o fim. Até o fim, mas nem pra isso vocês servem. Nem pra isso vocês servem, vocês não têm a cara de pau. O Renan tá certíssimo. Ó, você acabou. Aguardo você nos próximos anos puxando o saco. Por quê? Porque é pra isso que você serve. Esse é a sua moral. Essa é a sua moral. É você puxar o saco de quem lhe convém, porque você não tem um pingo de caráter. É isso. É o que sobra pra você. Sobra nada pro Betinho. Não sobra nada lá a cara dele de tonto. Vai fazer o quê? Vai puxar o saco do próximo, que ele sabe que vai dar certo. Ó! Para tudo! Gostou do vídeo? Deixe o gostei, se inscreva e até a próxima.